Olá para você que quer aí entender o que a Bíblia está dizendo, não é? Então você está acessando o nosso canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Convido você para ir junto comigo até o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 2, versículos 23 a 26, para descobrir as pérolas preciosas que estão escondidas ali nesse texto e que estão à sua espera, né, para serem encontradas. E o que você faz quando encontra um tesouro? Primeiro, você se alegra pela descoberta. Depois, você guarda com carinho, porque tem grande valor. E porque você reconhece, né, o quanto é cara, quanto é preciosa essa joia. Então fique conosco até o final deste vídeo. Por favor, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se você puder aí se inscrever, você vai nos ajudar a espalhar, né, a palavra de Deus e levar esse benefício permanente a outras pessoas. Nós vamos ver o texto. Você, por favor, acompanhe aqui a nossa leitura para nos situar, né, o que está sendo dito no texto. E o texto aborda o tema do sábado. Jesus é Senhor do sábado. Aconteceu que num sábado, Jesus atravessava as searas, as colheitas, e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? E Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E aí vamos ver, aconteceu um fato ali, né, com um homem que tinha uma mão ressequida, atrofiada. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. E o homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e, com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Então veja, Jesus trouxe uma nova e elevada revelação que se tornou intolerável para os religiosos do judaísmo da época. O ponto de discordância era que Jesus não se deixava limitar pelas regras rígidas que foram criadas pelo judaísmo cerimonial.
Então, de 10 mandamentos, eles criaram aí mais de 613 regras e tornaram, uma carga pesada para as pessoas. Os motivos da queixa contra Jesus. Primeiro, Jesus disse que tinha poder para perdoar pecados, o que os judeus julgavam pertencer exclusivamente a Deus, ou pelo menos ao Messias, mas eles não viam essa posição em Jesus. Jesus, para eles, era um mero homem. Segundo, Jesus se misturava com os pobres, incluindo pecadores de todo tipo. Terceiro, Jesus não observava as leis rígidas dos escribas e fariseus que tinham sido acrescentadas, à tradição judaica. Quarto, segundo os religiosos, Jesus não observava o sábado, conforme a interpretação equivocada deles. O texto de Deuteronômio 23, 24 e 25 permite que se apanhe algo quando é para satisfazer a fome. Isso num campo alheio, mas nada é dito se isso pode ser feito ou não no sábado. Naturalmente, era proibido fazer colheita em terra de outra pessoa, porque isso prejudicaria financeiramente o dono daquela terra. Os homens, por suas tradições criadas por eles mesmos, adicionaram muita coisa à lei mosaica original. Jesus não se sentia obrigado em obedecer a essas tradições tão estritas, porque não estavam centralizadas na lei maior, a lei do amor a Deus e ao próximo. Esse é o perigo da religiosidade fanática e intolerante, que é o estopim da perseguição religiosa. Jesus, por não obedecer às tradições religiosas, foi acusado de corromper o povo com seus ensinos e práticas. Jesus combateu as tradições humanas com as Escrituras. Davi era homem segundo o coração de Deus e Jesus sabia que os religiosos davam muita importância a Davi. Em 1 de Samuel 21, de 1 a 6, lemos que Davi e seus companheiros estavam com fome e eles comeram os pães da proposição que ficavam ali no santo lugar. E era reservado somente aos sacerdotes. Isso era permitido em casos de necessidade, pois, do contrário, Jesus não teria desobedecido à lei. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Jesus enfatiza que o homem não está aí limitado pelo sábado, mas que o sábado foi dado como um presente para o homem, por causa, de ser um dia de descanso, descanso para o físico, descanso para o emocional. O ser humano está acima do sábado. Jesus é Senhor sobre toda a humanidade. Jesus também é Senhor sobre o sábado, sobre todos os dias da semana. A cura do homem com a mão ressequida ou atrofiada. Legalidade religiosa versus misericórdia é o que vemos aqui. A legalidade leva ao coração endurecido sem amor ao semelhante. A legalidade enxerga a lei estabelecida pela tradição humana em vez de perceber o sofrimento do outro. O legalista
tem raiva de quem contraria suas leis. Os fariseus se destacavam como legalistas. Eles queriam pegar Jesus em flagrante delito, do ponto de vista deles. Jesus anuncia um grande princípio espiritual e coloca de lado a tradição dos escribas e fariseus. Ele disse: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, o homem pode receber cura no sábado porque isso traz benefício a ele. A necessidade humana está acima da lei dos homens. Não curar aquele homem seria uma omissão. Deixar de fazer o bem revela crueldade. A indignação de Jesus. O Senhor ficou indignado contra a religião falsa que prejudica as pessoas. O egoísmo e a dureza do coração deles mexeram com Jesus, que teve uma justa indignação. A cura foi completa, instantânea, poderosa e aponta para a autoridade messiânica do Senhor Jesus Cristo. Os herodianos, tanto quanto os fariseus, estavam ansiosos para se livrarem de Jesus, embora por motivos diferentes. Para os herodianos, Jesus era um revolucionário político que queria restaurar a monarquia judaica. Eles apoiavam a dinastia de Herodes. Os fariseus também tinham sede pelo poder político, além da sua resistência natural a qualquer coisa que ameaçasse interromper o seu domínio religioso e a sua influência sobre o povo comum. Isso fez deles inimigos naturais de Jesus. Os escribas entendiam que curar era uma forma de trabalho e por isso não era permitida. Jesus não se deixou intimidar pelos seus oponentes e fez a cura, que era o benefício que ele podia dar àquele homem. Fazer o bem nunca viola a palavra de Deus. A pérola preciosa que nós temos aqui neste texto é: Jesus é compassivo todos os dias da semana e principalmente no sábado ou no Shabat dos judeus. Então, para nós cristãos, nós entendemos que todos os dias da semana, em todos eles, nós devemos praticar o bem e não o mal. E essa lei do amor está acima de qualquer outra lei dos homens. Amém.